ligado na nossa programação. Revista Variedades, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, ao vivo, com Fátima Guimarães. Fevereiro Roxo e os cuidados essenciais para o doente com Alzheimer. A minha conversa agora é com a Anne Caroline, ela que é uma cuidadora, ela vai explicar para nós como é cuidar de um paciente, de um doente com essa doença tão difícil de lidar, mas tem que ter todo aquele cuidado especial para que você tenha também estrutura. E a geriatra, a doutora Gabriela Serafim Keller. Bom dia, doutora, como está? Bom dia, Fátima. Bom dia a todos que estão assistindo. Muito bem. Tudo certo. Tudo Anne certo. Carolina. Bom dia a todos que estão assistindo. Então, vamos destacar então sobre o Fevereiro Roxo. Quem destaca para nós sobre o Fevereiro Roxo? O Fevereiro Roxo é uma campanha que veio para conscientizar sobre algumas doenças. Certo. Uma dessas doenças é a doença de Alzheimer, né? Com o envelhecimento da população, a gente está vendo que essa doença está cada vez mais prevalente, cada vez mais comum. Então se viu a necessidade de destacar tanto Fevereiro Roxo quanto setembro, que tem o Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer, para conscientizar a população sobre essas doenças. Nós vamos destacar para você que está em casa e que tem um ente querido com a doença de Alzheimer, quais os cuidados essenciais para este doente com Alzheimer, né? E as dicas com a geriatra, a doutora Gabriela Serafim Keller. Então fique bem atento, né? Você cuidador, tem que ajudar essa pessoa que fica debilitada e não sabe de fato o que fazer. Precisa de todo o carinho, de toda a compreensão. Você sabia que, dependendo a fase, o paciente pode ter dificuldade em tomar o remédio? Por quê, doutora? Isso, na verdade, o que acontece? O Alzheimer, ele é uma demência, é uma doença que a pessoa vai se esquecendo desde as coisas mais difíceis até as coisas mais simples. Então chega uma fase da doença que a pessoa esquece que aquele medicamento ela tem que engolir, ou esquece que o medicamento vai fazer bem para ela, ela acha que talvez alguém está tentando envenenar, ou que ela não precisa do medicamento, então ela começa a se negar a tomar os remédios de uso contínuo. Por isso a importância também da família entender a doença para conseguir lidar com esses momentos. A Anne Caroline é uma cuidadora, né? É todo um preparo psicológico, né, Anne? Todo um preparo psicológico. O paciente com Alzheimer, ele tem várias fases, então a gente precisa entender a fase que ele está, a fase dele, para poder interagir com ele, porque vira uma criança. Você hoje é responsável por quantos portadores de Alzheimer? Hoje nós temos na franquia cerca de 10 pacientes com Alzheimer. Se um já não é fácil, né, doutora? Imagina 10, né? Aquele cuidado especial. E uma dica importante para você que está aí e não sei como lidar, Fátima, acima de tudo, a pessoa em si, como ela tem que se cuidar? Isso, a pessoa com Alzheimer, na verdade, ela não consegue, chega uma fase que ela não consegue ter muito autocuidado, por isso ela vai precisar de um cuidador, um familiar para orientar. A estrutura do cuidador. O cuidador é muito importante, muitas vezes a pessoa quer cuidar da mãe, da avó, do pai, e acaba não se cuidando. A pessoa deixa de ir no médico, a pessoa deixa de sair de casa, porque muitas vezes é um cuidador só e ele não tem aquele tempo para sair com os amigos, para sair com a família. Acaba se estressando, né, doutora? Acaba se estressando e isso interfere no cuidado do paciente. Dicas importantes, essenciais para você aqui com a doutora Gabriela Serafim. Bom, este projeto Fevereiro Roxo, o que vocês estão implantando? É um projeto onde vai ter palestras, né? Vai ter uma palestra no São João Batista, para prevenir e ensinar o pessoal, as cuidadoras a lidar, porque é um assunto muito novo agora que estão batendo na tecla sobre esse assunto. E a gente encontra muita família perdida sobre esse assunto, porque para a família é difícil ver o paciente, né, naquela situação, né? E não adianta forçar a pessoa querer lembrar, deixa daquele assunto, daquele... Não adianta forçar, confunde mais ainda a mente da pessoa, né? Isso, eu gosto de dar um exemplo. Imagina que você acorda num dia, num lugar que não sabe onde é, com uma pessoa que você nunca viu, e essa pessoa dizendo, não, mas eu sou sua filha.
Você vai dizer, não, mas a minha filha tem 10 anos, não tem 40. Não, mas eu sou sua filha, a pessoa vai ficar irritada, os dois vão ficar irritados, então não adianta bater de frente. Não adianta, gente. Bom, esta campanha, este trabalho será realizado quando, Rani? Dia 16 de março terá o treinamento né, no Hospital São João Batista para as cuidadoras e para o pessoal que quiser acompanhar. É gratuito? Tá. É uma fisioterapeuta, 2 fisioterapeutas, não é gratuito, é pago. Tá. Né? Então tem bastante divulgação, só ir no hospital e se informar. Então no dia 16 de março, no Hospital São João Batista, esta palestra exatamente para os cuidadores. Para os cuidadores e quem quiser participar, família, quem quiser participar. Quais os tipos de atividade física, doutora, a pessoa com doença de Alzheimer está recomendada fazer? Certo. Na verdade, isso vai depender do paciente. Se ele tiver só a doença de Alzheimer em si não impede nenhuma atividade física. Mas é importante ela avaliar com o médico, com o cuidador, o educador físico, que tipo de atividade física é mais orientada. Mas a doença não só não impede, como é recomendado que faça atividade física para ficar sempre ativo, sempre ter um cuidado melhor com o paciente. Muitos acabam, doutora, perdendo o convívio social, pois se constrange devido à situação. Como fazer esta interação com a sociedade, amigos, familiares? O que a gente vê muito é as pessoas com vergonha de contar. O meu pai tem Alzheimer, eu não vou contar para o vizinho, não vou contar para o amigo, porque eu não quero que as pessoas saibam. E, na verdade, isso tem que ser contado, até porque, às vezes, o paciente com Alzheimer foge de casa, sai e se perde. Com a família sabendo disso, os vizinhos sabendo disso, eles podem ajudar também essa pessoa. E com mais pessoas entendendo a doença, isso também ajuda mais no convívio com esse paciente. O Alzheimer, para quem não sabe, está ligado àquele senhor caduco, lembra? A palavra caduco, está caducando. Antigamente era assim. Antigamente era assim. O que não muda, né? O que mudou foi o nome, Alzheimer. Mas caduco. Agora, tem uma diferença com a demência. Isso, na verdade, o Alzheimer é um tipo de demência. Certo. É o tipo mais comum de demência, corresponde a mais ou menos 80%. Demência são todas as doenças que afetam a parte da cognição do paciente. É a parte da memória, a parte do paciente saber fazer até mesmo as coisas básicas do dia a dia, passar um café, cortar um alimento. Qualquer doença que afete essa capacidade de memória e de habilidade é chamada demência. E Alzheimer ficou mais conhecida porque é a mais comum. Olha, você está aí nos assistindo, muito obrigada pela sua companhia. Fevereiro Roxo, em março, mais precisamente dia 16, é isso? Dia 16 e nós vamos estar pelo centro também, né, fazendo essa campanha, orientando as pessoas de como é lidar com pacientes com Alzheimer. Dia 16, qual dia da semana cai? Dia 16 cai, acho Bom, que é uma enfim, sexta. vai ser que horário esta palestra? Começa às 8 da manhã. Às 8 da manhã. E vai o dia inteiro. E vai o dia inteiro. E no Hospital São João? No Hospital São João. É no Hospital São João. E este trabalho que vocês vão fazer na praça? Esse trabalho que a gente vai fazer na praça, nós vamos fazer aos sábados. Aos sábados, tá certo. Sábados. Então, todo sábado de fevereiro, vocês vão estar na praça? Vamos estar na praça, orientando o pessoal a essa campanha. Tá certo. Olha, por mais que a pessoa que sofre desta doença de Alzheimer conhece os cantinhos de sua casa, ele está diante de uma nova realidade. Como fazer para que a pessoa se sinta confortável na sua própria casa, doutora? É importante não mudar os objetos de lugar. Às vezes a gente quer mudar as coisas, quer colocar um quadro novo. Muitas vezes isso para o paciente de Alzheimer é uma mudança muito grande. Às vezes só colocar um ventilador de teto, eu já tive paciente que ficou confuso e agitado porque era uma coisa diferente. Porque no escuro balançava, não sabia o que era e se assustou. Então é importante manter uma rotina e não fazer muitas mudanças no ambiente do paciente. Com quantos anos a pessoa é cometida a uma doença de Alzheimer? A partir de que idade vamos colocar, né? A doença de Alzheimer é uma doença mais comum com o envelhecimento, então a partir de 60, 70 anos, sendo mais comum à medida que a pessoa vai envelhecendo, mas existem os casos de Alzheimer precoce que são menos comuns, que podem acontecer até antes dos 50 anos de idade.
Tem um recadinho aqui que chega para nós no Revista Variedades. Quando temos uma pessoa com Alzheimer, como ajudar? Temos que pôr em uma clínica ou em casa? Podemos cuidar? Juliano de Criciúma, ele está questionando. Uma pessoa com doença de Alzheimer na família, né? O que a pessoa faz? Coloca numa clínica mais apropriada ou temos condição, capacidade de cuidar em casa? Se a família tiver capacidade, com certeza em casa é sempre melhor. Porque é um ponto de interrogação. Sim. Essa capacidade a pessoa pode ter no momento, mas com agravamento a coisa também pode complicar, porque a pessoa tem os seus compromissos. É mais ou menos isso, né? É onde entra os profissionais, né, que sabem cuidar e lidar, porque a fase do Alzheimer, ela tem várias e o paciente vai debilitando. Ele vai chegar numa fase que ele vai usar sonda, ele vai precisar de fralda, ele vai ficar acamado. Então é onde há a necessidade do profissional entrar. Bom dia para você, Juliano. Muito obrigada pela participação. Bom dia, Fátima Guimarães. Estou te assistindo. Uma pessoa com Alzheimer pode ser agressiva? A Antônia do São Cristóvão. Bom dia para você, Antônia. Mais um aqui. Alzheimer tem cura ou a pessoa está condenada ao sofrimento constante? O Júlio de Criciúma. E aí? Bom dia para vocês. Por vez, a Alzheimer pode ter alterações de comportamento. Muitas vezes a pessoa passa por algumas fases que ela fica agressiva, não reconhece os familiares, acha que está sendo perseguida, acha que estão roubando ela porque ela coloca os objetos em locais que não lembra, não acha mais, imagina que alguém furtou. Então é muito importante a família saber lidar com esses momentos. Que não tá na casa dela. Acha que não está em casa, que sequestraram. Então isso pode acontecer. Olha, o paciente com Alzheimer pode não encontrar palavras para se expressar ou não ser compreendido no que fala. Como o cuidador ou a família tem que agir, doutora? O cuidador, ele tem que ter paciência com o paciente com Alzheimer, bastante paciência. Então, assim, eu lido com o paciente com Alzheimer como se tratasse com uma criança de 3 anos, né? Nós temos que entrar na fantasia dele, não contrariar, porque contrariando ele vai se sentir coagido, né? Porque já não é fácil para ele estar debilitado, né? Porque ele tem os períodos dele de lucidez e tem os períodos de confusão. Então a gente tem que saber tentar lidar naquela situação com ele e não contrariar, porque aí ele vai ficar agressivo e vai ser pior. Tem um outro recadinho aqui, a Vera de Criciúma. Com quantos anos a pessoa deve ir ao geriatra para se cuidar? Certo, o geriatra, a maioria dos meus pacientes são idosos, mas o geriatra é o médico responsável pelo envelhecimento. A ideia da geriatria é muito a prevenção. Então, o paciente jovem de 25, 30 anos já pode começar a ir no geriatra para fazer a prevenção. Como que o senhorzinho, a senhorinha, eles percebem, como a família percebe que eles estão com Alzheimer? Geralmente o paciente com Alzheimer, quem percebe é a família, como você mesmo falou. Eles começam a notar que a pessoa está esquecida, que começa a fazer comportamentos que não tinha o hábito, começa a perder objetos importantes. Ou, por exemplo, uma senhora que é sempre na igreja, chega um dia se perde no caminho da igreja. Então, são algumas coisinhas que a família vai notando, esquece o nome de pessoas muito próximas. Esconde as coisas. É, porque o lance do esquecimento, até o jovem hoje esquece, onde coloquei tal coisa, e fica pensando aonde eu coloquei, aí tu vai naquele lugar onde tu começou, volta, tu lembra, é mais ou menos isso. Mas assim, é difícil, né? A pessoa em casa, então tem que ter todo um cuidado especial e de perceber que, olha, meu ente querido está precisando de um cuidado especial. Será que é Alzheimer? Será que é isso? E na dúvida procurar um profissional, né, doutora? Com certeza. A questão do esquecimento é uma queixa muito comum no consultório do geriatra, do neurologista. E existem alguns esquecimentos que são normais. Às vezes a gente está na sala, vai lá na cozinha, o que eu vim fazer aqui nesse cômodo? Isso é normal, isso acontece com doutora, todo mundo. Senão... E às vezes guarda algum objeto, demora para lembrar, esquece panela no fogo. Hoje em dia a gente tende a fazer muita coisa ao mesmo tempo. É a TV, é o celular, é a panela no fogo, daí faz alguma coisa, esquece, queimou. Isso acontece com todo mundo. Colocar o leite para ferver, né, doutora? Num piscar, eu tenho esse costume, coloco o leite para ferver, não posso virar para o lado, porque já está
né? Então tem que ter este cuidado também, este tato, mais ou menos assim. Olha, o paciente com doença de Alzheimer, a gente está destacando bastante isso, porque fevereiro se intensifica com o Fevereiro Roxo. Campanhas estão sendo realizadas para que este paciente, este ente querido que sofre da doença de Alzheimer tenha qualidade de vida. O paciente com a doença de Alzheimer, ele precisa também estar seguro, confortável, e isso traz o quê? Segurança até para a família. Qual a melhor dica? Dentro da sua própria casa. Na verdade, as medidas de segurança, além de manter o ambiente agradável, calmo, são as medidas de segurança que a gente toma com a maioria dos idosos. Tapetes, barra de segurança no banheiro, manter o ambiente claro, porque muitas vezes no escuro a pessoa tropeça, não vê o degrau, então isso é bem importante. A Anne falou uma coisa muito importante, né, Anne? Cuidar de uma criança, a criança que está engatinhando, que está dando os primeiros passos e tal. Tu não vai deixar a porta escancarada numa escadaria. Não, porque eles têm tendência, o paciente com Alzheimer, igual a doutora havia relatado, de fugir. Eles querem sair sozinhos, eles querem fugir. Pessoas que moram em apartamento, era interessante ter aquelas telas, né? E o paciente com Alzheimer, ele vai debilitando a parte motora dele, onde tem aquele andar característico, arrastadinho, né? Então tem que ter alguém, porque o idoso, ele assim, eu costumo dizer, ele caiu, quebra, né? É então, verdade, assim, tem que cuidar muito com os tombos, as quedas, né? Porque acontece bastante. Olha, um recadinho que chega aqui do André do São Cristóvão. Beijo, Fátima, beijo para você. Bom dia, André. Um cuidador pode trabalhar até no máximo quantas horas por dia para não se estressar? Assim, um cuidador, ele pode trabalhar no período de 8 horas ou 12, né? 12 por 36, que é o que a carga trabalhista, a lei trabalhista, né, abrange, né? Então... Olha, uma outra informação que chega, dependendo, gente, o estágio deste Alzheimer, a pessoa não consegue também fazer a sua higienização pessoal sozinha. Como auxiliá-lo nesta situação? A pessoa tem que, porque tem muitos, assim, como é idoso, eles têm aquele pudor deles, né, a vergonha, né, muitos pacientes com Alzheimer, eles não gostam de tomar banho, tem aquela certa... aquela certa, não gosta, restrição, não quer, restrição mesmo, isso. Né? Então, assim, a pessoa tem que saber convencer, que nem, como eu falei, lidar com uma criança. A gente tem que saber convencer ele e ajudar. Se a gente vê que ele pode fazer, a gente tá ali, fica do lado e incentiva. Se vê que não pode fazer, a gente tem que convencer ele a que a gente tá ali para ajudar, sem constranger. E numa roda de amigos, entre famílias e tudo mais, esse paciente com a doença de Alzheimer, ele não pode ser chacota. Não pode ser chacota, porque é muito constrangedor. No período dele de estar lúcido, ele vai perceber... Eu estou falando isso porque a gente acompanha muita coisa, né, gente? E aí ele vai perceber que estão rindo dele, né, que estão debochando. Isso é muito triste para o emocional, né, doutora? Com certeza, porque a pessoa está lúcida, a pessoa entende o que está acontecendo e principalmente nas fases iniciais ela sabe que está esquecendo. Isso acaba trazendo bastante sofrimento, isolamento social, então isso deve ser percebido pela família, deve ser acompanhado pelo médico assistente, pelo geriatra, para ajudar a pessoa nesses momentos de interação social e conversar, como eu falei antes, com a família, para explicar a doença e ajudar a lidar com esse paciente. Bom, gente, dado o recado então, você que tem um ente querido com mal de Alzheimer, todo cuidado é pouco. No primeiro momento, procurar um geriatra, doutora. Isso, o geriatra ajuda nessa parte do diagnóstico da doença, quando se suspeita no Alzheimer, e ajuda também na conscientização, orientação da família, na parte multidisciplinar, o que a família pode fazer, quais os passos seguintes a tomar para cuidar desse paciente. E Anne, no dia 16 de março, é isto, dia 16 de março, durante todo o dia no Hospital São João Batista, palestras envolvendo cuidadores, envolvendo a família, para que tenham estrutura para cuidar deste doente de Alzheimer, é isto? Isso mesmo. Vai ter toda uma equipe orientando e instruindo o pessoal a como lidar com pacientes com Alzheimer. Profissionais também estarão ali presentes, como fisioterapeutas, psicólogos e tudo mais? Isso mesmo. Perfeito. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, conte sempre conosco, com a RTV Criciúma. Muito obrigada, doutora, pela sua presença.
Obrigada também pela oportunidade. Eu queria lembrar que a Unesc tem um grupo de apoio para os cuidadores, é o último sábado do mês, pela manhã, e conta com profissionais para dar essa orientação para a família, para os cuidadores. Perfeito. Anne, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos. O nosso Revista Variedades vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco e até amanhã.